Sim, sim. Hoje em dia, smartphones têm aplicativos para tudo, toda necessidade. Então a gente fica meio que dependente porque tudo que você precisa está ali. Então, ele tira muita atenção em algumas atividades, por exemplo. Se você está concentrado em alguma atividade, aí, por exemplo, aí você recebe WhatsApp. Então você acaba que você desconcentra. Às vezes, por exemplo, a aula já não está muito legal, aí você já tem um celular que te dá disponibilidade de você ficar mexendo na internet, aí você vai para a internet. Então, assim, a pessoa que não é controlada, ela acaba viciando mesmo. Essa semana mesmo que passou, meu celular, o carregador estragou. Eu tava sem celular, eu fiquei doidinha atrás de alguém, de uma loja para comprar e eu fiquei muito perdida ao longo do dia. Eu tenho que ficar com o celular todo dia. É prático, entendeu? Porque facilita a minha vida. Eu não preciso estar com o notebook e o celular ao mesmo tempo. O smartphone já me facilita, tá? Entrar na internet e fazer outras coisas ao mesmo tempo no smartphone. As tecnologias, de modo geral, a gente pode dizer que elas surgem para suprir uma demanda, uma lacuna, algum problema, né, que precisa ser resolvido de uma forma melhor. Com o advento, né, do bate-papo, assim, para algumas pessoas que teriam aquela questão de timidez e que talvez nunca encontrariam outras pessoas, né, acaba que a internet é um ambiente que elas podem se sentir um pouco mais seguras, né, para encontrar pessoas, para se relacionar. É complicado falar em vantagem e desvantagem da tecnologia em si, do uso da tecnologia em si, né? Se for olhar teoricamente, deveria haver só vantagens, né? Porque elas foram criadas para resolver problemas, de certa forma. Só que vai depender muito do uso que a pessoa vai fazer. Então, porque a partir do momento que se cria a tecnologia e ela está lá disponível, as pessoas vão pegar aquilo e transformar em outras coisas, em novos usos. Por mais que estão tentando, né, criar critérios diagnósticos para a questão da tecnologia, isso ainda não foi concretizado, né? O manual diagnóstico saiu no ano passado, eu imaginava que ia ter alguma coisa referente à dicção na internet e não teve. Eu vejo mudança pelo que a própria tecnologia propicia, né? No caso, o acesso à informação fica mais fácil, então as pessoas tendem a não reter a informação para um uso posterior, sendo que aquilo ali você vai, pega o Google rapidinho, você tem acesso a essa informação. Eu vejo também um pouco da expansão dos laços sociais para além do presencial. Então, às vezes você está numa mesa com amigos, mas ao mesmo tempo você está conversando com amigos que estão em outros lugares, né? Tem essa questão do aqui e do lá ao mesmo tempo. E essa coisa, pelo fato das várias possibilidades que a tecnologia traz, né, a gente não fica limitado só àquele espaço concreto. Então, com isso, se aquele espaço concreto não é tão atraente, a gente tende a preferir, né, o espaço virtual. Então, nesse sentido, eu vejo muito essa coisa de que aí cai naquela questão, né? O problema não é o celular em si, que está numa mesa, né, de amigos, mas a relação que aquela pessoa vai ter com aquela mesa de amigos é a relação que ela vai ter com aquele ambiente virtual. Então, vai depender muito disso. A partir do momento que ainda não se tem um diagnóstico, né, e hoje em dia se tem diagnóstico para tudo, é complicado você falar que uma pessoa determinada é dependente. Mas existem usos problemáticos, isso de fato acontece. E então, por mais que a pessoa às vezes faça um uso constante, pode ser um prazer que ela tem, ou um trabalho que ela vai fazer alguma coisa, que isso não vai trazer grandes consequências para outras áreas da vida. Mas a partir do momento que isso começa a trazer prejuízos, aí sim é um uso problemático. A partir do momento que a pessoa começa a não sair de casa, que a pessoa, se tem, por exemplo, o hábito da família de sentar para comer junto, almoçar, jantar, e a pessoa fica isolada, se os amigos começam a sair, vão sair, chamam, mas a pessoa não vai, ou no trabalho, a pessoa tem que fazer determinada coisa e fica se distraindo com outras, então eu vejo que isso é um uso problemático. O que eu tenho observado é que 24 horas no ar significa muita coisa desnecessária. Então eu falo muito para os meus alunos o seguinte, a questão do presente. O que é a vida? É aquilo que você está vivendo. Então, se eu estou aqui dando aula, eles estão preocupados com as mensagens que estão chegando, e na maioria das vezes mensagens que não tem tanto conteúdo assim, eles estão perdendo uma grande oportunidade daquilo que é o real. Eu custei a ter, tem um mês que eu adquiri um,
mas com o propósito de não ficar full time, porque eu acho que isso daí desconecta muito a gente daquilo que é o real. Eu acho que o encontro é uma coisa mais interessante. Sou contra ou a favor? Não sou contra nem sou a favor. Eu acho que é uma ferramenta que, se bem usada, ela tem assim, sabe, né? Tem pessoas hoje que acham que isso já é um vício. Numa aula de estresse ocupacional que a gente teve aqui, um dos motivos do estresse hoje é exatamente essa necessidade de informação que nós temos. Como você fica o tempo todo ligado nessa, né, comunicação, dessa informação que no meio do caminho você nem sabe que comunicação que é essa, você fica com mais risco de se estressar. E estresse também quando fica sem. Nós estamos num momento de que já faz parte, né, como se fosse um membro do nosso corpo até. E eu acho que os jovens, eles estão perdendo algumas coisas com isso. Estão ganhando em escala, de conhecimento não, mas de informação, e estão perdendo a possibilidade do encontro, que eu sou da área de gestão de pessoas. Como eu sou da área de gestão de pessoas, para mim tudo está relacionado a você ter condições de estar perto, né? O homem hoje, no mundo atual, ele está cada vez mais codependente da tecnologia, né? Ele age no seu cotidiano muito em função da tecnologia. O trabalho é uma das coisas que realmente, né, você não faz trabalho quase mais nada que não tenha tecnologia envolvida. Às vezes até o seu trabalho pode ser completamente manual, mas você depende da tecnologia para chegar ao público que você vai oferecer, ou para que as pessoas entrem em contato com você, para você ofertar o seu serviço. Então, assim, há uma dependência, em graus variados, claro, mas há uma dependência do homem em relação à tecnologia. Para trabalho, para diversão, né? Hoje, ao mesmo tempo que você fica horas trabalhando no computador, você vai para casa e fica horas assistindo alguma coisa no computador ou buscando alguma coisa para ler, né? Então é tanto para trabalho quanto para diversão, contato. A psicologia acaba contribuindo com esses estudos que vão, de fato, abordar as vantagens e desvantagens, contribui para compreensão do fenômeno tecnologia nas nossas vidas e pode contribuir também para a criação e construção de novas tecnologias, né? A tecnologia já tem contribuído para a compreensão dessa relação com estudos que apontam tanto as vantagens quanto as desvantagens psíquicas desta relação, né? E em relação às questões de socialização mesmo. Determinadas áreas da psicologia, ou áreas relacionadas à psicologia, como a ergonomia cognitiva, por exemplo, discutem, inclusive, qual a melhor forma de disponibilizar as informações para que as pessoas tenham acesso a elas de um modo mais fácil e com menos desgaste. A criança que mexe com o tablet provavelmente tem um pai e uma mãe que mexem com o tablet, estão com o celular o tempo todo, né? Trabalhando, mandando mensagens. Então, quando o objeto está presente no cotidiano, ele se torna muito mais fácil de ser absorvido. Os teóricos falam, dentro dessa área de estudo, em nativos digitais, que seria justamente essa turminha que já está nascendo dentro deste tecnologias que a gente carrega para onde quer que a gente vá. Ela tem alguns impactos que eu observo assim no cotidiano. Um deles, que eu considero, de certa forma, um problema, é que a gente mudou a nossa forma de lidar com os nossos tempos. Aquela história de levar trabalho para casa, por exemplo, agora a gente leva o trabalho para o restaurante, a gente leva o trabalho para o cinema, a gente leva o trabalho para onde quer que a gente vá, porque basta pegar o telefone, abrir o e-mail, você sabe que você está tendo problema, ou que alguém encontra uma solução, aí você já quer logo responder, né? Então, isso é uma das questões assim, que eu acho preocupante, na verdade, né? É uma mudança de comportamento que preocupa. Por outro lado, a gente sabe sim que tem pessoas que acabam viciadas nesse tipo de relação, né? E se fecham nesse tipo de relação,
e não conseguem se abrir para qualquer outro tipo de relação. E aí já passa por uma questão mais patológica, na verdade, né? Uma dificuldade de relacionamento social mesmo. Mas, particularmente, eu acho que a gente deveria tentar estar mais inteiro nas coisas que a gente faz no momento que a gente faz. Informação demais também é um fator que é estressante, é um fator que cansa, que distrai, te desconecta do que você está fazendo, né? E quanto mais inteiro você tiver, melhor. No século XXI, o mais novo vício é em tecnologia. É um problema tão sério que já chamou a atenção do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Você já fez as contas de quanto tempo passa ligado no celular, seja pelo smartphone ou em casa, no computador mesmo, ou até no trabalho? Pois tem gente que fica um tempão. O Natan, por exemplo, 21 anos, todo dia tá ligado. Quantas horas por dia? Poxa, eu fico praticamente 24 horas assim no celular. Até de noite? Até de noite, às vezes eu acordo de madrugada e aperto para ver se tem alguma atualização, assim. É assim, ó, qualquer lugar é lugar para o Natan mergulhar nesse mundo virtual. E ele não está sozinho. Uma pesquisa mundial revelou que 80% dos entrevistados dormiam com o celular do ladinho da cama. Tamanho é o apego que, se por acaso o dono cair na desgraça de esquecer esse companheiro... Dá uma sensação que, não sei, parece que tá faltando alguma coisa. É um negócio tão viciante que pode virar problema de verdade. Tanto que o Instituto de Psiquiatria da USP discute o tema. Na plateia, profissionais da área de saúde mental. Opa, não custa checar o celular, né? Eu costumo tirar o celular das pessoas. Ah, você é aquele que diz para com isso. Com certeza, né? Até porque eu sei um pouquinho da dependência que isso pode ocasionar a eles, né? Aqui no Instituto de Psiquiatria há 10 programas para o tratamento de transtornos compulsivos. E adivinha, para qual compulsão há mais procura? Internet, vamos dizer assim, está bombando já faz um bom tempo. Mas calma, calma. É para se preocupar quando você fica muito tempo usando a tecnologia, deixa de sair ou de fazer outras coisas para ficar conectado e quando percebe que está exagerando, mas não consegue parar. Você tem que fazer um tratamento. Muitas vezes, esse tipo de compulsão vem associado com outros problemas emocionais, tais como depressão, ansiedade, déficit de atenção. E essas condições associadas precisam ser tratadas também.